E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu venho aqui tirar algumas dúvidas de algumas pessoas aí que andaram me perguntando qual a diferença entre duas placas do AliExpress, que inclusive eu trouxe recentemente no canal, fiz alguns testes de temperatura, usei em jogos, fiz um Lock Turbo Boost. Estou me referindo à plataforma X99 e à placa-mãe MR9A. Eu trouxe no canal a MR9A, depois eu trouxe a MR9A Pro, que seria a V1, e agora temos aí a MR9A Pro V2. E o pessoal anda me perguntando qual a diferença entre uma e outra e também o que seria melhor adquirir nos dias de hoje e se vale a pena pela diferença de preço que está entre uma e outra. Então vamos lá galera, eu vou tentar esclarecer algumas coisas entre essas duas placas, sendo que também pessoal eu já percebi que a versão 1 já sofreu algumas alterações da própria versão 1 que eu comprei e trouxe no canal, tá ok? Bom, se você já está gostando dessa ideia, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E depois da vinheta, vamos ver esta bagaça aí. Bom pessoal, então estamos aqui com a MR9A Pro V1. Apesar de não ter este título V1, vamos colocar aqui esse nome para ficar mais fácil aí para vocês entenderem. Bom galera, aqui a gente está vendo a ilustração da V1, sendo que pessoal, aqui eu trouxe no canal, em comparação com essa aqui que está na minha tela, e mesmo fazendo uma busca aqui no AliExpress desse modelo em específico, vocês talvez não encontrem mais o modelo que eu postei no canal. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. Aqui eu tô no meu próprio vídeo aqui do meu canal, onde eu mostro a V1. Percebam que aqui na parte superior, algo que nós podemos ver que já mudou, o setor de VRM, aqui o dissipador, esse daqui ele tinha uma dissipação ativa através desta ventoinha, certo? Ó, voltando aqui, a gente pode perceber que aqui não tem. Essa dissipação aqui é idêntica à MR9A, sem ser a versão Pro, que eu também já trouxe no canal, tem vídeo aí para vocês conferirem, tá? Então, o que eu estou percebendo é que eles andaram tirando aí algumas, vamos dizer, alguns adicionais que estavam colocando na V1, tá? E passando para a V2, que nós já vamos ver e falar algumas diferenças entre as duas, tá? Mas enfim, isso daqui já é algo que mudaram da V1 do meu vídeo para que está sendo vendida, né, comercializada hoje em dia no AliExpress. Inclusive está num ótimo preço, tá R$ 496. É uma placa muito boa que eu indico muito. Ela consegue suportar tranquilamente um processador que é bem quente, que é o E52666V3, que eu diria aí que até 10 núcleos ou até mesmo até 12 núcleos essa placa consegue aceitar de boa, tá bom? Então esses processadores ela consegue levar, mesmo sendo com ou sem dissipação ativa, tá galera? Então mesmo que tenha só passiva aqui, ó, ele mesmo assim consegue levar o 2666, tá bom? Mas voltando lá, ó, outra coisa pessoal que a gente pode perceber que mudou, deixa eu ver se eu acho aqui algum ponto do meu vídeo que eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, nessa minha versão, aqui nós temos dois botõezinhos, que é o botão de reset e o botão de power. E aqui também, ó, nós temos um debug display, que é um indicador aí, né, de algumas leituras que a placa faz a partir do momento que você liga e depois ela faz leitura de memórias, enfim, são códigos que servem para mostrar para a gente se está tendo algum problema ou se ela está trabalhando de forma normal, tá? Então isso é um debug display que essa placa-mãe vem acoplado aqui no PCB. Voltando para cá, vocês vão perceber que aqui a gente já não tem os botões e nem o debug display, ó. Pode ver que ele não tem, tá liso, certo? Então isso aqui é outra coisa que foi retirada da MR9A Pro V1. Mas isso, galera, não faz com que a placa-mãe seja pior ou melhor do que a versão 2 ou a versão 1 que eu trouxe no canal, tá? Por quê? Porque aquele botãozinho de ligar aqui por fora é caso você use o seu computador em uma bancada externa. Aí você pode ligar por aquele botãozinho que facilita muito. Mas se você vai deixar dentro de um gabinete, esse botão não vai fazer diferença nenhuma porque você vai acabar não usando, porque você vai usar o botão power do seu gabinete, correto? É verdade.
Quanto ao Debug Display, também é algo a mais que tem na placa, pô, bacana. Mas enfim, se der algum problema, aquilo é apenas um indicador. Mas o problema de qualquer forma vai ter que ser resolvido, tendo ou não tendo aquele indicador. Então é mais bonitinho, ele mostra ali, mas isso não é algo que vai fazer com que a placa seja pior, né, se ela não tiver isso, tá? Então esquece, isso daí seria apenas um adicional. Então, pessoal, essas coisas adicionais, tá, que acabaram removendo dessa daqui, de repente foi até para baratear um pouco o custo. E lembrando que os chineses mudam a todo momento essas placas. Se a gente pegar a MR9A normal, né, para essa daqui, já tem uma outra coisa que a MR9A não tinha, essa carenagem aqui, ó. Aqui na porta traseira, que essa daqui a V1 tem, que é muito bonita. Então é um acabamento diferenciado. Mas a construção todinha, toda a expansibilidade da V1, a placa praticamente inteira é a mesma coisa que a MR9A sem ser a Pro. Tá? Então todas as funcionalidades são praticamente as mesmas. Inclusive o chipset, que é o que vem aqui, ó, que eu tô com o mouse aqui passando em cima, que é o B85, que é um chipset de desktop que vem adaptado nessas placas-mães chinesas. Ou seja, ela não tem o chipset original, que seria o C612, que é o X99, como a gente costuma chamar, né? Como, por exemplo, vem na placa-mãe F8, que seria aí uma das melhores placas X99 para quem quer investir, tá? Então, a F8, inclusive, é a que eu uso aqui diariamente no meu computador. Eu já estou com ela há praticamente 2 anos, nunca me deu um problema, muito menos aqui na ventoinha, que ela vem com 2 ventoinhas, tá? Mas isso é um outro assunto, é outra placa. O que eu quero frisar aqui hoje é a diferença entre a V1 e a V2 e também, né, da V1 atual para a V1 anterior, que é a que eu postei no vídeo. Se a gente olhar aqui para baixo, pessoal, a gente consegue ver claramente algumas funcionalidades, algumas expansibilidades que essa placa-mãe tem. Então ambas, pessoal, tanto a V1 quanto a V2 e a MR9A comum, a mais simples, todas elas têm suporte a Quad Channel. Isso é muito bacana, tá? Então ela tem 4 canais aí de memórias, formando então o Quad Channel. Então você pode usar, né, por exemplo, aqui, ó, 4 de 32 GB. Então é memória pra caramba que você pode então ativar o Quad Channel. Geralmente, né, a gente acaba comprando aí principalmente para jogos, pelo menos por enquanto, que é o que os jogos mais pedem, um mínimo de 16 GB. Pode ser que um pouquinho mais adiante a gente já comece aí a passar para 24 GB e até 32. Então talvez mais para frente isso seja mais legal para jogos. Por enquanto não, 16 dá para levar de boa. Agora, se você vai trabalhar com renderização, com aplicações mais pesadas, aí eu já sugiro que você compre até mesmo 32 GB de memória, tá? Aqui ela tem a porta de LAN, né, normal, 10/100/1000, que é a famosa gigabit. A porta de vídeo aqui, como a gente pode ver na ilustração, ela tem aqui um slot PCI Express X16, aqui nós temos um X4, aqui nós temos outro X16 e aqui um X1. Fora aqui mais 2 entradas M2, sendo uma NVMe e a outra SATA, certo? Então, pessoal, a de expansibilidade aqui a gente tem um número bacana, e lembrando que o processador ele trabalha basicamente com 40 linhas do PCI Express, assim como eu descrevo no vídeo quando eu falo sobre as características dessa placa. Então ele consegue aí trabalhar diretamente com essas conexões aqui PCI Express, tá? Tirando aqui o X1, que ele é conectado diretamente ao PCH da placa-mãe. Com relação aqui, pessoal, às portas SATA, aqui a gente tem 4 portas SATA 3.0 e 2 portas SATA 2.0, né? O que vai diferenciar aqui da 3 para 2, claramente aí é a velocidade, tá? Então uma você pode chegar até 600 megabytes por segundo, teoricamente, e a SATA 2 até 300 megabytes por segundo na leitura e na gravação. Claro que na leitura sempre a gente tem um ganho a mais e na gravação sempre um pouco a menos, isso é comum nos SSDs. Então se você quer velocidade a mais do que isso, aí é legal você partir aqui para um NVMe 3.0, tá? Geração 3.0, para que você consiga atingir taxas maiores ainda, tá? Se você usar aqui um M2 do tipo SATA, esse slot aqui ele é compartilhado com uma dessas portas SATA aqui. Então pode ser que se você usar as 4 aqui, provavelmente esse aqui não vai funcionar. E se você colocar um aqui, provavelmente um aqui talvez será desabilitado, tá? Não testei, mas provavelmente ele é compartilhado, tá bom? Bom, e do restante, galera, já é tudo igual à versão 2, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer sobre essa placa é que ela é excelente e que eu indico muito sim essa placa, tanto é que o vídeo que eu postei
muitos comentários positivos. Você pode fazer um Lock Turbo Boost. Inclusive, pessoal, já vou deixar um spoiler aqui, que tá para chegar para mim uma nova placa-mãe aí da Rua Anansi, que eu vou trazer aqui um tutorial bem legal, vou fazer diversos testes na placa, vamos testar ela na questão de temperatura, vamos ver o que ela tem, o que ela oferece, tá? E aí, segurem aí que logo logo vai ter. Tá, uma outra coisa que eu queria falar aqui, pessoal, dessa placa aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Na parte traseira, né, a gente tem então aqui os PS2 para teclado e mouse, tem aqui as 4 portas USB 2.0 e 2 3.0. A rede Gigabit e aqui, pessoal, o codec de áudio, tá, dessa placa já é algo bem de entrada, como já é de padrão dessas placas chinesas. Essa aqui usa um codec ALC662, então é algo bem simples, não dá para esperar muita coisa da interface de áudio das placas chinesas, mas cumpre ali com o que promete na questão de coisas básicas. Mas enfim, é uma placa bem rica, tá, em funções, em funcionalidades aí. Tem um bom setor de VRM, ela conta com 6 fases. Na primeira linha ela conta com 6 MOSFETs de alta e na linha 2 ela conta com 12 MOSFETs de baixa. Então ela tem sim, pessoal, uma boa filtragem de energia que é vinda lá da sua fonte de alimentação, passando aqui pelos capacitores, indutores, pelos MOSFETs de alta e baixa, até chegar numa filtragem bem legal, né, e balanceada aqui para o seu processador. É uma placa, então, como eu disse, bem completa, né, que é a que eu mais indico hoje em dia para quem quer montar um kit Xeon. Bom, vamos agora ver, pessoal, a versão 2. Bom, galera, então aqui já com a V2 na tela, primeiro grande diferencial que a gente já pode ver com relação às cores, né? Enquanto aquela era toda preta com verde, essa daqui já passaram para preta com vermelha. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer agora uma análise dessa aqui. O preço também, já que a gente pode ver que ela está por R$ 541, a gente tem ali praticamente uma diferença de quase R$ 50. Então, né, de repente, se esses R$ 50 vai fazer falta no seu orçamento para de repente completar o seu setup, comprar uma outra peça, aí até que vale a pena você pegar a anterior. Agora, se esse 50 não fará tanta diferença assim, pelo menos no dia que eu estou gravando hoje, tem essa diferença de preço, eu já sugiro que você pegue o modelo V2 por alguns motivos que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então aqui, pessoal, começando aqui da parte traseira dela, ela também tem aquela carenagem, que por sinal é muito bonita, assim como a versão 1. Na questão das memórias, aqui a gente pode ver que essa aqui também suporta aí o Quad Channel, então podendo chegar até 128 GB DDR4. A frequência, pessoal, que é mostrada aqui que você pode colocar na placa-mãe é de até 3.200 MHz, mas o que eu devo lembrar para vocês que o que vai acabar limitando essa frequência da memória é sim o seu processador. Então, se a gente pegar como base aí o 2666V3, ele vai te limitar a 2.133 MHz, caso você coloque memórias acima disso, tá? Sempre dá uma olhada lá no seu BIOS para verificar se ele a memória está no máximo que ela pode atingir dentro do BIOS, tá bom? Bom, então vamos lá, galera. Outra coisa que a gente já pode perceber aqui, ó, olhando assim de longe, é o tamanho dela. Ela é um pouco maior porque ela tem slot PCI Express a mais. Então vamos já logo falar deles aqui. Aqui a gente tem o slot M2, que é o M2 SATA, e aqui abaixo o slot NVMe. Tá? Então temos aqui já o SATA e o NVMe. Aqui nós temos o PCI Express X16, tá? Com 16 linhas, legal aí. Um outro diferencial, ele é todo blindado, isso aqui dá uma melhor sustentação para o slot, isso aqui mantém uma integridade melhor para o slot, tá bom? Então isso aqui também já devemos levar em consideração. Um pouco abaixo nós temos outro slot aqui, esse aqui já seria o X4, nós temos mais um X16 e aqui abaixo, depois desse X1, nós temos mais um X16. Então veja que essa placa ela tem 3 slots PCI Express X16, porém eu acredito que assim como a versão 1, o primeiro e o segundo trabalha aí com o PCI Express 3.0 às 16 linhas. Já esse daqui eu não posso afirmar para vocês, mas eu acredito que ele deve ter aí 8 linhas PCI Express. Mas ainda assim é um adicional, é algo a mais que tem nesta versão 2, então já temos 3 slots do tamanho X16. Já nesse canto aqui a gente pode perceber, pessoal, que, né, colocaram de volta o que estava na versão antiga da V1, lá do meu vídeo, o Debug Display, que está aqui, ó. E aqui também os botõezinhos de Power e Reset. Veja que a diferença, pessoal, foi a
a localização deles, né? Ó, esse aqui está colocado aqui na vertical, os botõezinhos, e o debug aqui mais no cantinho. Se a gente for lá para o meu vídeo, ó, na V1, isso aqui já estava, né, mais para baixo aqui do lado esquerdo, e os botões colocados aqui de forma horizontal do lado das portas SATA, tá? Então é apenas uma mudança aqui, uma disposição dos botões, mas agora eles existem aqui na V2. Outra coisa que eu também devo destacar aqui, pessoal, é com relação ao chipset, tá? Mas assim, lembrando que o chipset pode ser o mesmo, que é o B85, mas também essa placa aqui, ela pode vir com o chipset C226, que não fica muito longe do B85, é praticamente a mesma coisa. Porém, pessoal, o que tem de diferente aqui, ó, primeiramente é a estética, né? Esse chipset aqui, esse dissipador, ele parece ser um pouco mais robusto, mais bem desenhado, mais bonito, né? Se a gente comparar aqui com o outro, ó, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o padrão, né, com essas aletas aqui, não deixa de fazer o mesmo papel, mas esse aqui me parece ser um pouco mais sofisticado, né, que tem até talvez uma dissipação melhor do que o anterior. E é bem bonitão, né? Isso aí a gente não pode negar, ele tem aqui uma carenagem bem bonita sobre o nosso chipset. Passando agora, pessoal, para um outro grande diferencial, que eu acho que, na minha opinião, é a principal, que é aqui na dissipação, tá? Nós temos aqui na dissipação do setor de VRM uma dissipação ativa. Esse aqui tem a ventoinha que tinha lá na V1 do meu vídeo e que não tem na V1 que está sendo comercializada agora, como mostrei agora há pouco, tá? Então eu acredito que isso daqui faz sim uma grande diferença e só por isso eu já acho que já vale esse 50 a mais, tá, pessoal? Claro que tem que levar em consideração outros adicionais dessa placa, porém isso daqui vai fazer com que o seu VRM consiga ter uma refrigeração até um pouco melhor do que a versão 1 sem esse dissipador. Mas lembrando que o 2666V3, que eu sempre estou citando ele, porque para mim é o melhor Xeon para jogos hoje em dia, ele tem um bom número de núcleos, um bom número de threads, ele tem um TDP de 135 watts, então ele é meio esquentadinho, mas que ambas as placas vão dar conta desse cara aí, tá bom? Bom, aqui nessa ilustração, para a gente dar uma olhadinha na parte traseira da placa, a gente pode ver que continua lá com as portas PS2, tem aqui ainda as duas portas USB 3.0, tem um conjunto de portas 2.0 aqui de 6 portas na verdade, e aqui nós temos a interface Gigabit também. O que vai diferenciar talvez nesse modelo um pouquinho, bem pouquinho mesmo, para a V1 é aqui a interface de áudio, enquanto aquela trabalha com a ALC662, o codec, né? Essa aqui já trabalha com o codec ALC897, que também não deixa de ser um codec de entrada, mais das antigas, mas volto a frisar aqui que são mais simples, tá? Então não esperem muito mesmo dessa parte de interface de áudio dessas placas chinesas. Aqui com relação às portas SATA, pode ver que é idêntico à V1, então nós temos aqui 4 portas SATA 3.0 e 2 portas SATA 2.0. Basicamente, pessoal, são essas as mudanças, tá? Os adicionais que nós temos nessa placa. Mais uma coisa, pessoal, que eu sempre costumo dizer aqui, façam um Lock Turbo Boost, já que você quer ganhar mais desempenho, tá? E o Lock Turbo Boost, até tirando a dúvida de algumas pessoas, ele é feito diretamente no BIOS da placa-mãe e não no processador. O processador que será colocado na placa vai conseguir trabalhar com os núcleos desbloqueados, certo? Para o seu turbo máximo. Então isso é o que acontece quando você faz um lock no BIOS da placa-mãe. Então se eu tenho aqui, por exemplo, o 2666, que após um Lock Turbo Boost ele vai chegar até 3.2 em todos os núcleos, a mesma coisa vai acontecer se eu tirar o 2620V3 e colocar o 2666V3, que vai trabalhar num Lock Turbo Boost até 3.5 GHz, que é um clock maravilhoso aí para os jogos atualmente. Mas e aí, qual mais processador, pessoal, eu posso colocar em ambas as placas? Bom, com relação, pessoal, ao VRM, não dá também aí para a gente colocar processadores muito mais parrudos, como por exemplo, lá já na linha 2690 para cima, tá? São processadores aí que tem 16, 18 núcleos e acabam ficando aí já muito quentes para esse VRM, mesmo tendo aqui a dissipação ativa. Vai funcionar? Claro que vai funcionar, mas você vai ter um desgaste maior, porque você vai ter uma perda de energia aqui nesse setor, e essa perda de energia a gente sabe que vai ser transformada em
em calor e isso daí não vai ser muito legal para o seu VRM. Então você pode atingir altas temperaturas, então não precisa forçar. O que você pode fazer, claro, se você for trabalhar com renderização, você vai usar sempre aí o seu processador em um consumo muito alto, então eu já recomendo que você invista em uma placa-mãe melhor, que no caso sempre eu estou dizendo que é a F8 da Huananzi, que para mim é a melhor placa X99 do AliExpress. Está um pouco mais cara sim, porque ela tem esses adicionais, tem essas coisinhas aí a mais, ela é um pouco mais robusta, principalmente aqui no VRM, ela tem duas ventoinhas, ela é totalmente diferenciada, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Mas enfim, quer fazer um Lock Turbo Boost? Não sei. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como fazer. Inclusive, pessoal, quero já aqui falar para vocês o seguinte, eu tinha feito um Lock Turbo Boost nessa placa, porém ela andou dando um probleminha. Inclusive eu percebi que algumas outras pessoas que fizeram na Pro 1, na versão 1, tiveram problemas aí também, tá? Então o que aconteceu? Essa placa eu acabei ficando muito pouco tempo com ela. Então não tive muito tempo para ficar fazendo novos testes e trazer aqui no canal para vocês. Na hora, para mim resolver o problema, depois que eu fiz um Lock Turbo Boost, que ela bricou, eu acabei injetando o BIOS da placa-mãe X99 8MF, que se dá muito bem com essa placa, com a versão 1, e acaba aí resolvendo alguns problemas também, tá? Então eu acabei colocando essa versão nela e depois eu acabei vendendo a placa. Então não estou mais com ela para fazer novos testes, mas como eu disse, pessoal, na V2 você também pode fazer um Lock Turbo Boost. Posso colocar da 8MF nela? Não, galera. Segundo o canal lá do Mário Mazzotti, que é um cara também que fala bastante da linha Xeon, gosto muito do canal dele, é um cara extremamente inteligente, é um cara que sabe falar sobre essas plataformas, então fica aí meu salve para o Mazzotti. Ele fez o teste lá com a 8MF, com o BIOS da 8MF nessa placa, e me parece que ele teve problemas aí com as USB. Tá? Então não é recomendável que você injete da 8MF nessa versão aqui, tá bom? Enfim, faça um lock manual, tá? Injete lá o undervolt certo, né? O mais adequado, vai fazendo testes para o seu processador aí da linha Xeon. Não vai, pessoal, já colocar direto já um undervolt aí de menos 90, por exemplo, no 2666V3, que muito provavelmente vai dar ruim, tá? Então eu aconselho que você trabalhe ali entre 60 e 50, tá bom? Principalmente com processadores que tenham um clock mais baixo, ele sempre vai trabalhar dentro do TDP, então não adianta você colocar um undervolt muito acima do que ele suporta, porque esses processadores e servidores, eles trabalham à risca dentro do TDP. Então se faltar energia, vai dar problema, vai dar instabilidade e até mesmo uma tela azul. Então tomem cuidado ao injetar o undervolt. Se você não tem segurança em fazer um Lock Turbo Boost, peça para alguém fazer, leve numa assistência, porque se der um problema, claro, você vai ter que regravar o BIOS, e aí é um processo já um pouco mais complexo, mais complicado, e vai custar um dinheirinho também, tá bom? Então tenha segurança para fazer um Lock Turbo Boost. Bom, pessoal, então eu acho que eu consegui esclarecer, falar das principais diferenças entre uma e outra, tá? Lembrando que o principal, o maior diferencial para mim é o dissipador ativo, tá? Como não tem mais na V1, né, mudaram, agora a V2 tem, então eu já indico que vocês peguem a V2, porque a diferença de preço é muito pouco. Agora, se a diferença de preço for exorbitante, daqui a alguns dias, não sei, o dia que você estará assistindo, se for muito grande e o processador que você vai usar não precise de uma dissipação ativa, cara, pega essa daqui que vai te atender também muito bem, porque eu já testei, eu posso falar com propriedade. Essa daqui eu não cheguei a comprar, mas dá pra gente fazer uma análise, eu fiz alguns estudos sobre ela e aí eu posso garantir para vocês que ambas as placas são sim muito boas, tá bom? Então, galera, se vocês curtiram esse conteúdo, compartilhe com quem também goste, tá? Porque isso aí ajuda aqui bastante o canal, ajuda a plataforma do YouTube lançar o meu vídeo aí, sugerir para as pessoas que estão buscando sobre esse assunto e também de diversos outros assuntos que eu posto aqui no canal. Então, encarecidamente, eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso grupo aqui do Telegram, que o link segue na descrição. Bem como o link desta placa-mãe e desta placa-mãe, que eu vou deixar aí também para quem quiser adquirir, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!